Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar como é que vai ser feito o monitoramento da ferrugem asiática nessa safra 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edivan José Possamay, ele que é coordenador estadual do Programa de Grãos Sustentáveis do IDR Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edivan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme. Olá a todos que nos acompanham, e é uma satisfação para a gente estar contribuindo com esse importante canal de comunicação com o agronegócio brasileiro. Edivan, a gente sempre vem acompanhando como que é feito o monitoramento dos esporos aí no estado do Paraná nas últimas safras, agora com uma nova safra começando. Conta pra gente como é que vai ser esse serviço nessa nova temporada para vocês aí no Paraná. Então, Guilherme, a gente já está com a sétima safra que a gente já tem aí um formato de acompanhamento da ferrugem asiática através dos coletores de esporos, né? O coletor é uma ferramenta relativamente simples, ele funciona lá como uma biruta que fica na lavoura do produtor, lá instalado, e dentro dele tem lá uma fita adesiva que captura o que está circulando no ar, né? E aí, semanalmente, a gente faz a leitura, um colega profissional treinado faz a identificação visual, faz a leitura dessa lâmina visando identificar esses poros, né? Então, é um trabalho que a gente já tem consolidado, né? Sétima safra. No formato de rede, já é o quarto ano que a gente tem a divulgação dessas informações num site, né? Esse site fica disponível para os agricultores, assistência técnica acompanhar. E ele é importante no sentido da gente saber o momento da chegada, então, da ferrugem asiática nessas lavouras, né? E como a gente tem uma rede com mais de 200 coletores instalados no estado do Paraná, ele nos permite identificar onde está chegando a ferrugem, que região, para onde ela está avançando, e com isso orientar os agricultores para fazer uma aplicação de controle dessa ferrugem de forma mais precisa, não jogando o produto de forma antecipada, o que pode ser um desperdício, né, do ponto de vista do produtor, um custo desnecessário, e também não, principalmente não fazendo tardiamente, que pode ocorrer perdas na produtividade, né? E o ano passado a gente fechou a safra com trabalho em todo o estado do Paraná. Para se ter uma ideia, 37% dos coletores não identificaram esporos o ano passado, né? Porém, a gente teve uma situação bem atípica o ano passado, que foi aquela estiagem que afetou toda a região mais oeste aí do sul brasileiro. Então, a gente teve baixa pressão da ferrugem e os coletores comprovaram, né? E, ao mesmo tempo, isso serviu de informação para os produtores que, sabendo dessa informação e mesmo numa condição de adversidade climática, não fizeram aplicações. Isso evitou que fosse maior o prejuízo nas lavouras com essa redução de custos, né? Então é um trabalho já há um bom tempo, Guilherme, que a gente vem fazendo. E esse ano, a partir do dia 15 de outubro, a gente começa novamente, né? Já estamos com 75 coletores instalados. A ideia é que ele chegue aí a próxima 240 coletores no estado. Estamos com a soja um pouco atrasado, a semeadura no estado. Nós temos ainda muitas áreas de trigo para ser colhidas, para depois fazer a semeadura da soja, e essas áreas que vão receber o coletor, né? Mas o importante é que a gente já deu início, já tem 75 coletores, e isso já começa a dar uma leitura do ambiente, de como que está o comportamento da ferrugem, né? Historicamente, para nós aqui no sul, anos de laninha são anos mais secos, são anos que temos uma baixa pressão da ferrugem asiática da soja. E tudo indica que esse ano a gente tem aí o efeito do laninha. Porém, né, vocês devem ter acompanhado nas últimas 2 semanas, a gente teve muitas chuvas aqui no Paraná, principalmente na região mais oeste e sudoeste, que inclusive isso tem atrasado aí a semeadura da soja, né? Então estamos no início, Guilherme, desse trabalho, e as informações vão ser divulgadas semanalmente através de um boletim que a gente gera e manda para os agricultores via as redes sociais do IDR Paraná. E aí, Edivan, você comentou já, né, que na safra passada a gente teve poucos casos de esporos sendo identificados, menos do que o normal por aí. E além dessa questão da estiagem que você destacou, no ano passado também, quando a gente fez essa entrevista no início das atividades, você destacou que o inverno tinha sido bastante frio aí no estado, e isso também já ajudaria a diminuir essa pressão inicial.
Para esse ano, como é que foi essa situação de inverno? É semelhante ou tem diferenças do ano passado? Nós tivemos geadas novamente, não foram tão intensas como foram no inverno do ano de 2021, né? 2021 a gente teve geadas que afetaram até a região norte do estado do Paraná de uma forma mais intensa, e isso acaba fazendo um vazio sanitário, colaborando com o vazio sanitário, né, com a, a eliminação das plantas guaxas de soja nas lavouras. Esse ano a gente não teve um inverno tão rigoroso, tá? A gente teve geadas, sim, mas elas não foram tão intensas. E ao mesmo tempo a gente teve um inverno que choveu praticamente em todo o estado do Paraná. Então, isso contribui para a manutenção das plantas guaxas, né? Mesmo a gente tendo vazio sanitário, mesmo tendo toda uma campanha de orientação para que os agricultores eliminem as plantas espontâneas durante esse período, é sabido que é possível essas plantas guaxas sobreviverem em beiradas de matas, estradas. Então, o nosso inverno não foi aquele inverno mais propício para o vazio sanitário. Então, isso já é um indicador que a gente tem já de início da safra, que isso pode, em algum momento, antecipar a presença de esporos no ambiente. Só quem vai nos dizer isso é o tempo com o monitoramento, se isso vai proceder ou não, né? E aí aumenta até a importância do produtor manter esse acompanhamento de toda a região, não só da lavoura dele, né, Edivan, mas também da região, como é que está essa situação, né? Isso é importante, Guilherme, porque a gente sempre é cobrado, né? A gente tem uma limitação em termos de operacional de instalação de coletores, e a leitura ainda é um processo que exige um técnico fazendo a varredura dessa lâmina, né? Então a gente não consegue ampliar muito o número de coletores. Porém, eles são bem distribuídos dentro das principais regiões produtoras de soja, e essa leitura dele de ambiente, de região, um coletor por município, às vezes é difícil de você analisar. Mas se tu tem dentro de uma região 5, 6, 7 coletores, ele consegue te dar uma amplitude de leitura muito mais precisa do que um coletor isolado. Então a gente sempre orienta os produtores a procurar essa informação de como que está dentro da sua região, como que está ali os coletores dentro do seu município, da região, ou das regiões próximas. Então é importante esse trabalho em rede porque ele nos dá uma percepção de ambiente. E agora também Santa Catarina tem esse trabalho, a gente tem colaborado e trocado informações com eles. O Rio Grande do Sul, a gente já sabe de algumas iniciativas lá com a Emater Rio Grande do Sul, o pessoal também do Oeste Baiano, enfim, é uma tendência que a gente se amplia essa rede para mais regiões do Brasil, que isso vai dar uma leitura daí de Brasil com o tempo, né? E aí, Edivan, também é importante a gente destacar, né, que além de fazer essa identificação dos esporos, esse sistema todo ajuda o produtor a utilizar menos defensivos e diminuir os seus custos, né? Correto, Guilherme. Isso vem como uma consequência do trabalho, né? A gente posicionando melhor o momento de fazer uma aplicação. Claro que a gente não usa somente o coletor de esporos, a gente observa sintomas em plantas, tem o consórcio antiferrugem da Embrapa também nos ajuda com informações, a gente verifica outras doenças em plantas, mais ao sul do estado a gente tem problema de uídio, mais ao norte a gente tem problema de mancha-alvo. Então, são várias doenças que a gente analisa e o posicionamento dos fungicidas ocorre dentro de uma decisão com vários outros fatores, né? Mas, na média dessas 6 safras que a gente tem no estado, nós temos conseguido reduzir em 40% as aplicações de fungicidas. Então, isso se reverte num ganho para o produtor, porque hoje o custo do fungicida se elevou, né? Não é barato fazer uma aplicação na lavoura, e isso então se reverte num ganho aí de 200, 300, 400 reais por hectare para o produtor, porque ele está economizando com as aplicações. E a gente sempre fala, e dentro de hoje de uma discussão de uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais limpa, isso também contribui com essa imagem da agricultura dentro de uma percepção de sociedade, ou seja, a gente está fazendo uma agricultura com menos produtos químicos. Isso também tem um peso, tem uma importância para a sociedade como um todo. Ou seja, nós temos vários produtores que passaram a safra sem a necessidade de aplicar um fungicida, e também a gente faz o manejo de pragas, que é o MIP, né, que acaba não aplicando. Então ganha a sociedade porque também tem menos produtos químicos sendo aplicados nesse ambiente.
Edivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse sistema de monitoramento dos esporos da ferrugem aí no Paraná. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, a gente agradece aí o espaço do Notícias Agrícolas. Vocês são parceiros de longa data. A gente, nos primeiros anos, já começamos a divulgar aqui, então eu agradeço esse espaço. Os agricultores, os técnicos e os profissionais que têm interesse podem procurar as redes sociais do IDR Paraná, que lá semanalmente a gente vai estar divulgando essas informações, e lá também vai ficar o link com o acesso ao mapa, que a gente tem esse mapa que é atualizado, se não diariamente, mas a cada 2, 3 dias a gente atualiza a informação de como que estão os coletores espalhados aí por todo o estado do Paraná. Guilherme, um grande abraço e uma boa safra para os agricultores que nos assistem. Edivan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente ir acompanhando como é que vão ser as evoluções desse sistema de monitoramento aí no estado para essa safra. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. O Edivan José Poçamay, ele que é coordenador estadual do Programa de Grãos Sustentáveis do IDR Paraná, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que vai ser o sistema de monitoramento de esporos da ferrugem asiática lá no Paraná para essa safra de soja 2022-2023. O Edivan destacando que os trabalhos já começaram, até aqui são 75 coletores instalados no estado, mas a expectativa é de atingir o número de 240 durante todo esse ciclo, coletores espalhados por diversas regiões produtoras do estado, para ajudar o produtor nesse monitoramento do avanço dos esporos da ferrugem. E aí o Edivan fazendo alguns destaques importantes. O primeiro deles, ao contrário do ano passado, em que houve um inverno bastante frio, com presença de geadas, o que ajudou, de certa forma, no vazio sanitário, a controlar a presença de plantas guaxas, nesse ano o inverno não foi tão frio, também houve chuva, o que favorece a manutenção dessas plantas nas beiradas de matas, beiradas de estradas. Então já se inicia uma safra com um cenário mais propício para o aparecimento da ferrugem nas lavouras de soja do Paraná. Por outro lado, a expectativa de ação do efeito Laninha pode reduzir o número de chuvas ao longo do ciclo e isso atuaria contrário à presença dos esporos. Então, de qualquer forma, o produtor vai ter que se manter bastante atento, bastante atuante nesse monitoramento, não só na sua lavoura, mas também como é que está a situação em toda a sua região. E aí trabalhos como esse do IDR Paraná, com o seu sistema de monitoramento dos esporos, ajuda bastante o produtor a saber como é que está a pressão na sua região, inclusive também talvez reduzir as aplicações. O Edivan destacou aqui para a gente, na média das últimas 6 safras, onde esse sistema funcionou lá no estado, a redução na aplicação de defensivos ficou em torno de 40%, o que representa um ganho de R$200 a R$300 por hectare para o produtor, utilizando menos defensivos, utilizando aquilo que realmente é necessário no momento em que realmente é necessário. Claro que a gente vai seguir acompanhando todo esse monitoramento e todo o desenvolvimento da safra de soja, não só lá no Paraná, mas em todas as regiões do Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas, lá você acompanha os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.